Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, 26 de dezembro de 2021, irmãos aqui da nossa querida Paróquia Lagoa da Confusão, Paróquia Nossa Senhora da Abadia, unidos na fé, nós celebramos hoje a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Geralmente o primeiro domingo depois do Natal nós celebramos aí o dia da Sagrada Família. E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que o teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs paroquianos, domingo, dia da Sagrada Família, vivemos um período de grandes crises. Geralmente nós temos crises hoje institucionalizadas, bem definidas. Vivemos uma crise na estrutura familiar, aquele padrão de família antigo existe muito pouco. Agora o padrão de família está mais delicado, mais complicado e a gente não está sabendo bem como lidar com toda essa realidade, fruto de muitas opções que fomos fazendo no decorrer da história. Há uma crise no mundo das estruturas, das instituições. É a primeira vez na história de que nós temos pessoas que são mais ricas e mais poderosas do que o próprio Estado. Eu haja visto que 1% da população do mundo tem quase 11% de toda a riqueza do mundo. E os 10 mais ricos, mais da metade. E 2% dos mais pobres, tem aí, 50% da riqueza, da pobreza do mundo. Então, o que nós temos aí? Uma desigualdade enorme. Há uma grande crise no processo educacional, porque o mundo da tecnologia criou uma crise no processo da educação. Hoje, como educar uma criança, o que ensinar para ela, como manter um casamento, como estabelecer um convívio familiar, como estabelecer nossas relações de afetos. Tudo isso é porque não estamos sabendo lidar com os nossos afetos e depositamos a vida nossa tudo numa tal felicidade que a gente não sabe o que é bem, mas a gente quer ser feliz, mas a gente nunca sabe o que é ser feliz. Mas eu quero ser feliz, mas eu não sei. Se você me perguntar o que é felicidade, eu não tenho a mínima ideia do que é felicidade. Perguntar também o que é família, eu não sei. Minha mãe já morreu, minhas irmãs moram longe, meu pai raramente tenho notícias dele. Então a gente vai criando esses laços, a família é laços sanguíneos, é laços de convivência, e é nessa confusão que a gente olha para uma Sagrada Família, que também não é lá muita coisa, né? O que nós temos na Sagrada Família, na imagem? Temos um filho único, temos um pai que não é o pai biológico desse filho, temos uma mãe que é a mãe biológica, mas o pai biológico seria o Espírito Santo. Não existe irmãos, não existe tios, não existe avós. Essa Sagrada Família são só 3 pessoas que a gente chama de Sagrada Família. Há uma certa solidão também, né? Jesus nunca brigou, nunca brincou com o irmão, né?
E aí, como é que está o resto? Então, quer dizer, em todo esse contexto aí, nós vamos enfrentando essa confusão que nós temos, essa bagunça, esse desorientamento, conforme diz um psiquiatra brasileiro, esse desbussolamento, quer dizer, esse mundo sem bússola que nós estamos enfrentando aí, e o que nos salva é o nosso desejo de viver uma vida que dê certo, ou pelo menos movidos pela fé, que a nossa vida seja aprovada por Deus. Às vezes a nossa vida não é aprovada pelos homens, mas nós temos que ter a consciência de que a nossa vida tem que ser aprovada por Deus, viu? E o que nós temos no Evangelho dessa Sagrada Família é um momento que Lucas escreveu. 12 anos naquela época era o momento em que você levava o seu filho ao templo e o apresentava, porque era o momento da maioridade. Então nós temos um casal religioso, como de costume, vai até Jerusalém todo ano, toda pessoa tinha que ir a Jerusalém uma vez por ano, fazer o seu culto, oferecer a sua oferta. E nesse ritual, como temos um casal religioso, esse casal religioso respeita a sua fé, por isso vai até Jerusalém, apresenta Jesus agora com 12 anos, Jesus se torna maior de idade, viu? E aí o que acontece? Um descompasso e um desligamento. Por que eles perceberam isso? Porque os grupos iriam separados, homens iriam num grupo e as mulheres no outro, e as crianças iam misturadas. Então José possivelmente estava num grupo pensando que Jesus estava com Maria no outro grupo, e Maria estava no grupo das mulheres pensando que Jesus estava com o seu pai, até o momento que eles se encontravam e descobriram, não está nem comigo nem contigo. É tudo uma linguagem muito simbólica esse negócio, porque você também começa o drama de um casal, perdemos o nosso filho, como é que fica a cabeça de Maria diante disso? Pô, mas Deus me dá um filho e agora eu perco ele num momento religioso, no momento de apresentação, no momento em que ele vai se tornando maior de idade, e procurar 3 dias vai fazendo memória da ressurreição, o 3 sempre vamos fazendo memória daquele momento da morte e ressurreição de Jesus, e aí começa essa procura, vai, não vai, vamos voltar então, quer dizer, você acompanha a angústia desse casal, de que agora apresenta seu filho que se torna maior de idade, mas também não é dono de si ainda, tem só 12 anos, mas já começa a ler a Bíblia, ler a Torá, começa já a guardar, a aprender tudo isso. E aí o que nós temos? Depois de 3 dias a procura, esse encontro. Encontra no templo um jovenzinho, uma criança de 12 anos, conversando com autoridades religiosas. E essas autoridades ficam encantadas com as perguntas e as respostas desse de 12 anos. E Maria interfere, mas por que nós estávamos procurando? Como é que você fez isso? Eu, mas seu pai, estamos aqui angustiados com isso. Maria manifesta o seu lado de mãe. E Jesus é meio mal educado nesse ponto aí. Então a Sagrada Família tem sempre, quando criança diz que eu respondo minha mãe, Jesus também respondia, viu? Hoje é um dia que Jesus responde Maria, né? Ele gostava de responder Maria, por isso que Maria, quem que é esse que é maior do que eu? Não respeita nem a mãe que tem. Então, o que nós temos hoje no Evangelho? Nós temos esse casal aí angustiado, preocupado. Nós temos Jesus se tornando maior do que todo mundo. Jesus que agora já está enfrentando autoridades, gente que é doutor, conhecedores da lei. Jesus que vai descobrindo a sua natureza. E responde já para Maria dizendo a sua missão, devo estar na casa do meu pai. Não fique me procurando, não fique querendo me prender. Eu não sou propriedade de vocês. Eu tenho uma missão, eu tenho que estar na casa do meu pai. E aí, esse primeiro episódio, Jesus volta com seus pais e ali Jesus é obediente. No segundo momento, ele é obediente à educação do seu pai e de sua mãe. Ele é obediente e vai crescendo. Vai crescendo e vai amadurecendo. Esses processos da vida em que nós somos, às vezes, apresentados como maior de idade, mas em alguns momentos nós não somos tão amadurecidos assim. Esses processos em que a gente às vezes sente que errou, a gente tem que correr atrás, e às vezes a gente chega no momento que a gente descobre, eu errei, mas agora não tem mais jeito. Esses processos do crescimento de Jesus no nosso meio, na nossa vida, é sempre algo que é um grande desafio para nós. Por isso uma necessidade enorme de rezar, uma necessidade enorme de ouvir a palavra de Deus,
de tentar entender todo esse mundo, esse universo. Afinal, por que Lucas colocou isso? Lucas colocou isso porque Jesus vai aprendendo qual que é a sua missão. Devo estar na casa de meu Pai, devo apresentar as coisas do meu Pai. E aí Jesus já começa a gerar nas pessoas um espanto, gerar nas pessoas uma admiração. Claro que depois isso vai virar um problema também, porque quem está no poder, quem manda, nunca gosta de ser questionado. A gente não gosta de gente que é melhor e maior do que a gente. A gente sempre se incomoda quando as pessoas são mais do que a gente. A gente se incomoda quando alguém é mais inteligente do que a gente, quando alguém é mais bonito do que a gente, quando alguém tem mais poder do que a gente, quando alguém tem mais fama do que a gente. Isso sempre nos incomoda. Viu? Conforme diz o filósofo, quando você depara com uma pessoa que ela é mais rica do que você, mais famosa do que você, mais inteligente do que você, mais simpática do que você e ainda é humilde, é a morte. Viu? É a morte. Por isso, no dia que nós celebramos a nossa Sagrada Família, a gente talvez tenha que olhar com mais misericórdia para as nossas famílias. Aquela família de margarina, de propaganda de margarina de Doriana no café da manhã, ela não existe. Não existe aquela família de que antes das 7 da manhã está todo mundo limpinho, bem arrumadinho, feliz, satisfeito, lendo jornal no café da manhã. Isso não existe. Nossas famílias são bagunçadas mesmo. Afinal, somos seres humanos em crescimento. Somos seres humanos que estamos em processo de formação. Nós tínhamos uma estrutura rígida do processo familiar muito definida, com papéis muito claros e todo mundo obedecia aos seus papéis. Hoje nós não estamos mais obedecendo regras e normas. Nós estamos mais obedecendo os meus sentimentos, meus afetos. Eu não penso mais na estrutura familiar, eu penso agora mais no meu eu. Essa mudança do abandono do nós, da consciência familiar e a supervalorização do meu indivíduo criou essa instabilidade no mundo em que nós vivemos, essa instabilidade na nossa convivência familiar. A invenção do descartável gerou também dentro de nós a capacidade de descartar afetos, descartar emoções, descartar pessoas, descartar convivência. Nos falta ainda essa perseverança do cuidado, do zelo, ou até a humildade de ir atrás, ou até a humildade de procurar saber como é que estão as coisas. Por isso que ao olhar para a Sagrada Família, dentro de cada pessoa que ali está, dentro desse Jesus que está crescendo com 12 anos, que responde para sua mãe, fala assim, olha, eu devo cuidar da casa do meu pai, mas também depois que volta para casa e é obediente, vai crescendo junto com seus pais. Esse Jesus que agora vai se apresentando, que já vai enfrentando gente de alto nível intelectual, esse José aí que é religioso, que leva a sua família para rezar, essa mãe aí preocupada em cuidar bem do seu filho, são coisas da nossa vida, somos nós em tudo isso. Em alguns momentos nós somos esse Jesus que quer encontrar o seu espaço e cumprir a sua missão, em outros momentos nós somos esse José querendo cuidar de tudo, outros momentos nós somos essa Maria aí que está tentando entender as coisas, mas não está sabendo muito bem como se comportar diante de alguém maior do que ela. O bom é que nós estamos no Natal e Jesus tem muita coisa para nos ensinar nessa vida, para que a gente possa nos conhecer um pouco melhor e, acima de tudo, ter a nossa consciência de que Deus vai nos amando e que a missão de Jesus é sempre a mesma, é nos visitar e nos libertar, e nos salvar e não nos condenar. Um abraço e até mais.